E o nosso capitão de Brasília, o Raoni, que está aqui com a gente, que é um grande produtor, é uma referência aqui de Brasília. Então a gente, quando pensa em fazer os projetos que a gente tem que viajar, o Brasil, ou até o mundo mesmo, né? Quando eu estava trabalhando agora remotamente para o Japão, eu acho que a gente não tem mais fronteiras. Claro. Mas a gente já fez muitos eventos aqui em Brasília, né? Eu não te conhecia pessoalmente ainda, mas já conhecia o Aguinaldo, a gente já tinha outras histórias de UFC que a gente fez, algumas loucuras que passamos pelo caminho. O próprio Renan, que já morou comigo, conheci ele na Argentina, olha que coisa, conheci ele na Argentina, ele mora em Brasília, agora ele está morando no Rio de Janeiro e a gente já fez um montão de coisas juntos, no Brasil e no mundo, em vários países. A gente precisa ter, assim, na produção, pessoas de confiança em diversos lugares, né? O Brasil, ele é um continente, um tamanho continental, e a gente está em Brasília, a gente até tem fornecedores, por exemplo, que atendem em diversos estados do Brasil, mas muitas vezes a solução local, a gente tem soluções com a mesma qualidade, com um custo logístico menor e pessoas locais, produtores locais que vão direcionar para isso. É porque já estava aqui, mas eu não saberia do Aguinaldo se eu não estivesse aqui. Então vamos fazer a legalização do evento. Com quem que a gente vai falar? Você, como produtor local, você já sabe o cara que é o picareta, que vai enrolar, que não vai conseguir, e o cara que transita bem dentro dos órgãos públicos para poder legalizar. E aí, antes de começar a falar contigo, eu queria entender isso, assim, Brasília. Quem são os nomes de Brasília? O que o Raoni pensa daqui de Brasília, do mercado de eventos? Se você quer ir para fora, trabalhar no Rio, se você quer ir trabalhar fora igual o Renan foi do país também, ou alguma coisa te prende aqui? Cara, Brasília primeiro é uma referência para mim. Assim, eu acho que Brasília tá no nível de outras cidades, a gente não tem, né, a grandiosidade, a facilidade de quantidade de fornecedores que a gente tem em São Paulo, Rio de Janeiro, mas a qualidade de Brasília sempre para mim, assim, eu comecei em 2009. Meu primeiro trabalho da vida foi o Cirque du Soleil. Primeiro foi o Quidam. E o Cirque du Soleil, ele é um padrão FIFA, vamos dizer assim, que a gente fala no meio de eventos, né? Referência, pra mim, total. Referência, né? De organização, de logística. Os caras montam escola, montam tudo. Então, e Brasília atendia muito bem. Todos os que vinham de fora falavam isso. Cara, chega em Brasília, tipo, é igual chegar em São Paulo. Pra mim é igual chegar em São Paulo. Lógico que São Paulo o cara tem 10 opções da empresa de gerador, com muita qualidade. Aqui eu tenho 2, 3. Sim. Igual a gente estava falando, né, de legalização. Em São Paulo você vai ter alguns nomes, aqui a gente tem 1, 2. Então, assim, a gente tem menos variedade, mas a gente tem muita qualidade. A gente tem uma execução, um poder de execução muito forte. A gente tem grandes empresas, né, uma delas é essa aqui, para a colocação dessas estruturas de box que a gente faz. Essa empresa, para mim, é uma referência no Brasil. Hoje ela está no Centro-Oeste inteiro, qualidade, todo mundo, né, esse evento que a gente está fazendo da Coca, os caras chegaram aqui, ficou todo mundo impressionado como uma empresa dessa consegue executar uma parada assim em tão pouco tempo, com uma qualidade tão grande, sabe? Temos um autódromo de Interlagos em São Paulo, o Rio de Janeiro está planejando, tem um autódromo também. O Brasil tem autódromo? O autódromo, ele estava para executar, até estava nessa produção. A gente ia fazer a Fórmula Indy, e aí estava no meio do processo, é um projeto que era junto com a Band e com o governo, e aí eu estava no meio da obra, tive que cancelar tudo, e aí ele ficou anos sem utilização. E sim, agora está reinaugurando. Tem o de Goiânia também. Agora, é isso, assim, o circuito internacional, quando passa pela América do Sul, eu acho que antigamente era Rio-São Paulo, o eixo Rio de São Paulo sempre foi, né? Curitiba, Porto Alegre, às vezes. Sim, Curitiba, Porto Alegre. Mas Brasília, hoje em dia, eu vejo como total, talvez até a terceira força. Assim, depois que o estádio reformou... O Mané Garrincha é o segundo estádio, por exemplo, do Flamengo, que vem fazer os jogos dele aqui. De 70 mil pessoas em uma cidade que não tem futebol. Sim. Então, o que a gente tem aqui de jogo grande, que dá 70 mil, o time de São Paulo. Corinthians e Flamengo agora deu 70 mil. Sim. Mas a gente bota um show lá de 70 mil. Pô, uma carta já tinha dado, alguns sertanejos já deram. Então, e é outro estádio que eu tô desde 2013. Então, as soluções, quando era do governo, um estádio que inicialmente você conseguia apagar uma luz, às vezes tinha que ir lá subir, pegar uma escada, sentar no nosso banco aqui. Pô, quem nunca sentou num box vai dar uma relaxadinha. Depois que ele privatizou, e agora você, né, querendo ou não, você tem uma empresa por trás organizada. A R2 que administra, né? Não, na verdade não, é a Arena BRB. A R2 tem é sócia deles lá de um andar complexo que chama, esqueci, Esfera.
Entendi. Chama Esfera, os escritórios lá, que são uma área de escritório que você tem dentro do estádio. Então, hoje o Girafas tem escritório lá dentro, o BRB tem escritório lá dentro. Tem um centro de eventos também lá, não tem? Do outro lado, assim, não no estádio. Eles criaram o Mané Mercado ali virou um... o Mané Mercado que você estava comentando é esse lá espaço. dentro, exatamente. O Mané Mercado ali do lado é um centro de... Mas não é um centro de eventos. É um mercado de alimentação, que aí tem entretenimento, tem música. Um centro tem o Mané gastronômico. Garrincha, que a gente já fez, já teve Cirque du Soleil, tem grandes shows lá dentro. Já fiz Bob Dylan lá dentro, já fiz algumas coisas lá dentro do Nilson Nelson. E tem a área do estacionamento ali também, que acontecem vários grandes shows. Então virou um polo mesmo, um lugar de grandes shows. Assim. Hoje estou em Brasília, a gente acabou de passar o Tour da Taça que passou em São Paulo, Rio de Janeiro, a gente conversou com o Renan no Rio de Janeiro, não tive tempo no meio da montagem do evento de conversar com o Marceira, que era o nosso capitão de São Paulo, era o Marceira, capitão do Rio de Janeiro, o Renan, e o nosso capitão de Brasília, o Raoni, que está aqui com a gente, que é um grande produtor, é uma referência aqui de Brasília. Então, os produtores que estiverem precisando de alguma coisa em Brasília, pensando em algum projeto em Brasília, Raoni que eu indicaria para estar trabalhando com vocês, porque a gente está nesses últimos 2 meses trabalhando, conversando, trabalhando offline. Esse projeto todo da Taça, eu ainda vou fazer um material sobre isso. Ele foi 100% remoto, 100%. Eu trabalhei todos os dias de casa. É lógico, fui visitar a agência, fazer uma reunião com o setor financeiro, para apresentar pessoas da equipe a pessoas da empresa, porque quando você fecha um projeto, tu tem que trazer teu time, né, para dentro do projeto. E o Raoni, a gente já estava já há algum tempo conversando, se conhecendo. Na verdade, eu conhecia ele por causa do Renan, e ele me conhecia por causa do Renan, mas a gente nunca tinha trabalhado junto. E a gente conseguiu encontrar um projeto para poder estar trabalhando junto, né? É um prazer estar aqui. Prazer. Obrigado pela oportunidade. Tamo junto, cara. Foda demais. Foi... Quando a gente olha para essa estrutura e falou, pô, isso aqui é uma referência, palco locações, mas vocês vão ver aí provavelmente na edição como que estava esse ambiente aqui sem ser o esqueleto, que a gente fez um evento incrível em Brasília. Ontem, né? Ontem. A gente começou a desmontagem hoje, a gente fala tanto de cronograma, de tomar cuidado. O que aconteceu? A gente deu o prazo para a cenografia sair, não, vamos trazer o fornecedor do box para ficar esperando a outra empresa acabar. Só que a outra empresa, voou. Então estamos nesse final de tarde agora com a obra parada e amanhã a gente vai estar descendo essa cobertura aí que a gente abrigou o nosso evento de forma incrível. Eu comecei a montagem no Rio de Janeiro, eu fui para São Paulo já também iniciar a montagem, que era um evento com uma montagem um pouco menor, então consegui acompanhar a montagem, fiz o evento de São Paulo, voltei para o Rio de Janeiro, na madrugada do Rio de Janeiro fizemos ainda alguns ajustes, né, o chamado frufru que a gente tem que dar no final do evento para ver o que está errado, o que está faltando, o que pode melhorar. Falo muito sobre isso, né, sobre o último check do site, você passar andando para ver se não tem um carpetezinho solto, uma forração que precisa ser tensionada, um cabo que... Aqui tinha um cabo ali que estava para fora do pé. Sim. E aí Brasília eu fui acompanhando e conversando com o Raoni a semana toda pelo telefone. E aí quando você chega no terceiro evento, 3 dias seguidos, viajando de um estado para o outro, que você dorme no avião, como vocês acompanharam nos meus stories aí, eu só conseguia dormir no avião e mais 1 ou 2 horinhas no hotel. Eu cheguei em Brasília, quando eu cheguei aqui, o nosso produtor master das 3 cidades, o Vini, os caras ainda aqui não botaram o carpete não, mas vou pressionar aqui para botar o carpete. A gente pegou a pressa aí. Falei que não deixa eu sair daí, esse carpete tem que estar pronto hoje. Era a brincadeira do Vini. Era só a lona que tava protegendo pro carpete não desgastar por dia. E aí eu entrei pelo cantinho ali que tinha abertura para poder entrar e sair a taça. Falei, vou entrar por aqui. Só que, na verdade, quando eu cheguei na rua, que eu vi essa lona cristal vermelha em cima, maravilhosa, de fora já tá linda. Aí eu cheguei aqui, não sabia que o carpete já estava instalado. Eu entrei pelo cantinho sem falar com ninguém. Tinha uma galera trabalhando, não sei se nosso cameraman estava aqui na hora. O Brunão já estava aí. Eu entrei, falei porrada de palavrão, mas tipo, é a última cidade, o último show, a gente vai arrebentar com essa p... E, foi incrível, o evento foi redondo do início ao fim e mesmo com algumas mudanças, ajustes que a gente teve que fazer. E hoje foi o último dia que tá a taça com o nosso presidente no Palácio do Planalto. Mas é isso. Foi uma guerra. Nesse momento. Dá lá agora. Terminando lá o evento do Palácio. É como puxaram minha capivara e não deixaram entrar. Mentira. O time foi pequeno pra lá pra poder resolver e eu precisava estar aqui com... O Kleber tá lá. O pior que tá mesmo. Tá mesmo.
Kleber é o nosso Severino. Severino, faz tudo. E ontem estava falando dos frufru, uma curiosidade. Ontem ele olhou assim, porque a gente fez, né, aquela estrutura de madeira aqui, um trainel gigante. Vocês estão olhando aqui? Aqui tinham máquinas de ar-condicionado gigantes. Tinha seis máquinas aqui nesse corredor. E aí, só que a gente fez esse trainel e tava cheio de prego aqui jogado. Aí o nosso Severino tem, professor Pardal que tem tudo. Tem um imã. Tem aquele carrinho de imã. Aí o frufru dele foi ficar passando, o pessoal de limpeza, lógico, passando aqui pra tirar os pregos, porque aqui, querendo ou não, ia passar o comboio com a taça. A gente não podia furar um pneu do carro. O nosso vice-presidente. Vice-presidente e todos os... Nosso capitão do Penta, Cafu. Cafu tava aí ontem, exatamente. O Cafu, na verdade, foi mal, Vini, vou ter que contar. Chegou o Denilson em São Paulo, aí tá o Vini no rádio. Pessoal, o Legend chegou, o Cafu já tá na área. Não, cara, esse é o Denilson, cara. Cafu é outro. Se juntar Cafu, Denilson e Rivaldo, os três são iguaizinhos. Já confundi os dois já também. Tu também já? Tu pode crer. O Cafu e o Denilson eu já confundi já. Tu encontrou o Cafu no carnaval e achei que era o Denilson. Só acho que eu não falei aí, Denilson, mas é nóis. Bem, eu trouxe aqui o Raoni para essa conversa. Eu acho que a visão do produtor, né, isso aqui não é podcast, isso aqui não é entrevista. Se eu tiver que falar alguma coisa que eu também vou falar. A verdade nua e crua. A visão do produtor. O produtor de Brasília tem os apelidos. Pô, lá no Rio de Janeiro a gente tem o Valdez, que era um grande produtor, que agora é fornecedor. Ele fala, meus androides aqui, boss. Ele tem os apelidos dele, como ele chama a peça. Às vezes a gente chama uma estrutura de um... Sim, aqui é alambrado. Porto Alegre é brete. Lá no Rio eu não sei como é que é. O brete, viu, não sei nem o que ele tá falando. É o alambrado fechamento? Alambrado. Alambrado, a grade baixa. A grade baixa é grade baixa. Grade baixa. Tem a grade baixa e tem a grade alta. Que a baixa aqui não tem nem alta. Aqui não tem alta. Brasília não tem, a gente não usa grade alta. A gente tem grade baixa, grade alta. Aí tem a lata, em São Paulo toda a lata. Fecha, passa a lata. Placa que é o de fechamento. Aqui é fechamento também. Cada lugar tem um... Tem também essa daí, eu não lembro nem o nome dela. Tem gente que chama de fechamento belga. A telazinha que é aquela furada, né? Tem gente que chama de tela de galinheiro, tem gente que chama de fechamento alto móvel. Essa a gente não tem fornecedor em Brasília. Não tem fornecedor? Aí, ó. Ó. Não tem fornecedor que faz só essa belga aí. Bem, cara, aí a gente tá falando disso, a lata, placa de fechamento, tu tem aqui em Brasília? Tem. Aguinaldo. Aguinaldo é o Severino dos fornecedores, ele tem tudo também. Se vier fazer um evento em Brasília, pode ter certeza, vai ter um parafuso no mínimo do Aguinaldo no evento. Não tem nenhum que o Aguinaldo não tá. Esse aqui ele tava, não apareceu aqui não, mas ele tava, né? Ele fez a parte de legalização. Legalização, Tava aí, agora tinha de BPtrão. De repente ele também é do fornecedor de ar-condicionado. Não sabemos, ele tá em tudo. Tem coisas que a gente não sabe. É isso mesmo. Mas placa de fechamento, a gente no Brasil, às vezes, eu tava conversando isso com o Vini ontem, por ter trabalhado em tantos países, né, a gente consegue entender o nível e a forma de trabalho de cada país. A gente, no Brasil, teve Jogos Olímpicos, Copa do Mundo, Jogos Pan-Americanos antes, visita do Papa. Esses eventos são eventos que a gente tem a necessidade de ter uma mega estrutura por trás. Claro. De grade, de octanorme, de fechamento. Quilométrico, né? Quilométricos, aqui são 12 quilômetros de grade para poder entrar num estádio. Só que se você tem 8 estádios da Copa... Aliás, aqui no Brasil eram 12, se eu não me engano, era uma porrada. Não vou lembrar, não. No Catar eram 9, no Brasil eu acho que eram 12. Eu acho que eram 12, é muito. Então, quando passamos por esses projetos com qualidade FIFA, né, que a gente fala padrão FIFA, os fornecedores tiveram que comprar material, teve que aumentar o seu depósito. A própria Recon vendeu grade que provavelmente fez para algum desses grandes eventos para o Aguinaldo. O Aguinaldo tem não sei quantos quilômetros de grade Recon aí. É o cowboy, que é aquele que faz o ganchinho assim, né? A gente chama de cowboy. Tá Dá aquela trava, que é bom porque é o mais resistente. Mas a gente acha normal, você falou que não tem a tela de grade belga aqui, né? Na Argentina eu estava fazendo o UFC lá e a gente tinha que fechar a arena, era uma arena que não tinha portões. Normalmente eles faziam a conferência de ingresso para só entrar no estádio. Então ela não tinha aquele fechamento externo. E o UFC requer uma área externa fechada para você ter as ativações, para você, né, botar a letra. E aí, placa de fechamento, como é que vocês fazem aqui? Os caras montam um tubular ao redor do estádio. Caraca. Placa de madeira, prende
no arame queimado e vai travando no alicate ali. Então os caras montam uma estrutura gigante de tubular. Imagina. Só que como a gente estava fazendo os Jogos Mundiais da Juventude, a Recon estava lá, com grade, com placa de fechamento. Aí eu estava fazendo o projeto antes de entrar no UFC, foi logo em seguida, eu falei, porra, tem as placas de fechamento da Recon, senão a gente ia ter que construir um... Cara... Imagina, em volta da arena toda de tubular. Que loucura. Eu tive uma dessa em Recife. Eu tava na turnê do Nat Roots agora, na última turnê do Brasil todo. Eu fiz a parte de produção de infraestrutura. Com a 30E. 30E. Com a 30E, exatamente. Você tava com o Bruno Santana? O Bruno Santana era o executivo, eu era da parte de infra, de site, que a gente chama, né? Pode crer. Infra operações. Já moramos juntos em São Paulo. Aí, Santana, parceiraço. E aí chegamos lá, não tinha barricada. E aí, sabe o que eles fazem em barricada? Esse aqui, ó. Como? Eles pegam o box, fazem uma linha de box, e aí também reveste às vezes com uma placa ou de madeira, ou às vezes só envelopa de tecido, e aí faz a divisão entre uma coisa e outra. Para não ser um alambrado, uma grade tão maleável, pelo menos o box dá uma segurada. É isso. Foi lá no Classic Hall que a gente fez esse show. Onde que Classic Hall em Recife. E foi demais. Pô, Recife não tem barricada. Lotado. Cara, tem umas barricadas... Velha. Tétano. 10, tétano. Barricada tétano. Pô, Raoni, eu sei que a gente poderia ficar aqui, eu falei isso com o Renan também, falei... Bota uma cerveja aí, chama a cervejinha aqui. A gente poderia ficar horas, mas a gente, uma outra oportunidade, inclusive quando tiver com o Renan, a gente vai sentar e contar mais histórias juntos, né? Ixi, o Renan já fez Lollapalooza comigo, 2 Lollapalooza comigo, na minha equipe operacional. Pô. Ele foi com a gente, e Renan é meu sócio na QAP. É bom que você pode fazer agora aqui o teu merchan, fala aí. QAP Rádios. Atendendo? Brasília e RJ, quer dizer, qualquer lugar do Brasil. A gente estava na COP30 agora há pouco. Queria que o Bruno mostrasse ali, ó, onde a taça estava ontem, ó, o buraco ali, ó. Vamos lá, mostrar exatamente o local que a gente teve que fazer um reforço aqui. A taça da Copa do Mundo, ela não pode, por experiências anteriores, ela não pode ter nenhum tipo de movimento, porque ela pode cair. Na hora das fotos as pessoas podem tocar, né? Não podem tocar, né, na verdade, mas se elas esbarrarem no pódio, ela pode vir a cair. Então a gente tem, pela FIFA, diversas regras para poder a taça parar num lugar que não é uma estrutura de alvenaria. Não pode ser desnivelado. Ontem a gente fez totalmente um reforço aqui, até fizemos uma coisa. Hoje cheirou aí tivemos que fazer um brocar aqui dentro da estrutura aqui do perfil de alumínio. Exatamente. Esses calços, praticamente todos estavam fazendo uma base aqui, para ela ficar realmente fixa. Para placa Pra placa que tá ali, ó. Olha aqui atrás de você. Para a placa do piso que fica aqui, ela não tem nenhum tipo de trabalho, de movimento, né? Então a gente completou de calço, que aí é como se a gente tivesse zerado a possibilidade de movimento. E além disso, para ela ficar fixa no local e não sair por algum motivo, a gente fixou ela com parafusos por cima. A gente botou aqui o pódio, sem a taça, uma garrafinha de água em cima, e a equipe toda começou a... Esse é o teste, né? Engraçado. O teste é esse mesmo. Os caras vêm pulando em volta, que se mexer a garrafa. E aí depois de montado, aí tem outras regras, né? Você tem uma distância marcada no chão que você não pode se aproximar da taça. Você não pode tocar na taça, que a taça só pode ser tocada por presidente chefe de estado, né? E jogadores que já foram campeões do mundo. É isso. Só que o Cafu ontem pôde. O Cafu não. Pôde. No Rio de Janeiro o Bebeto balançou ela e o Denilson em São Paulo. Mas é isso. Isso tudo aqui, ó, na Casa da Coca. Essa Casa da Coca num bairro residencial, vizinhos do lado. Parecia uma casa de shows aqui. Ontem né? Parecia que você estava entrando dentro de um outro lugar. Foi alucinante. Prazer fazer esse evento, irmão. Foi desafiador, eu diria. Foi muito detalhe, né? A gente tá falando da tenda aqui, mas a gente construiu um corredor de acesso na lateral para poder o catering o buffet ter acesso com a equipe, poder ter o material próximo aqui ao evento para poder trazer rapidamente, então, os clientes que estavam aqui terem uma experiência boa. Então, como que dividiu a equipe, Coca-Cola, FIFA, Legends, produção fibra dentro da casa? Como que a gente faz para dividir isso operacionalmente para poder... Não é só chegar aqui, tá aqui. A gente precisa cuidar da fotografia que era tirada, então ter o sistema operando, funcionando para as fotos irem para os clientes. Som e luz afinado. É vermelho porque é Coca-Cola, mas a gente não pode botar vermelho em tudo
tudo, porque você, quando tira foto, você tem que trabalhar a pessoa com a imagem da cor da pele dela. Sim. Então, são muitos detalhes que envolvem. É um jantar, é o Cafu chegando, uma banda de jazz. Uma banda de jazz, um roteiro que a gente tem que seguir, o tempo que a taça vai ficar aqui, que você tem que tirar a foto, a próxima pessoa passar para tirar foto novamente. 15 segundos foi bravo, hein? Que já faz no mundo todo. Eu falei, 15 segundos? Dá para fazer. E isso é uma dica boa, quando a gente fala assim, isso não dá para fazer não. Tenta primeiro, depois fala que não dá. Pessoal, amanhã já era. Siga nosso Papo com o Produtor, siga Leandro Espinho, o maior produtor de eventos do mundo. Siga aqui o Raoni Dolabella, o nosso mestre de Brasília, e o nosso amigo Bruno Coimbra. Bruno Coimbra. Nosso cameraman. Bravo. Mega produtor também, tava na nossa equipe ontem. Obrigado, irmão. Kleber, isso também. Pessoal, esse foi o Papo Produtor com o Raoni Barcelos, que era o outro do lutador do UFC. Quando ele entrou aqui, o Vini conheceu. Eu conheço o Raoni Barcelos. Ué, não, o Raoni Barcelos é o lutador do UFC. E o Vini e o próprio Raoni, a gente também fazia o UFC. Isso. Mas Raoni Dolabella, Brunão, Papo com o Produtor, vem comigo que no caminho eu te explico. Yeah.